Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscreva, assim você terá mais conteúdo. Obrigado. Relato de hoje: A Besta e o Sino. Naquela noite, as chamas cobriam toda a velha cabana da família Lema. Os pais dos irmãos Ferguson e Jonathan se encontravam no meio daquele fogaréu, junto com as cinzas, totalmente carbonizados pelos moradores vizinhos. Ferguson e Jonathan se esconderam por ali num pequeno porão, feitos para se abrigarem durante os dias de tempestades, muito comuns naquela região dos Estados Unidos. Ferguson então tentava acalmar o irmão caçula Jonathan, dizendo para ele fazer silêncio. Mesmo que com um pouco daquela fumaça que parecia ser o prenúncio de tantos problemas, já que agora os irmãos se encontravam órfãos, sem nenhum destino ainda traçado. Alguns dos responsáveis pelo assassinato de seus pais ainda permaneciam por ali em busca dos dois rapazes. Os dois garotos ainda podiam sentir a ira balbuciada em palavras bem ofensivas. Ferguson sabia que seus pais tinham sérios problemas com os tais homens. Problemas esses sempre envoltos em terríveis segredos familiares que os irmãos jamais souberam. E agora, com os pais mortos e daquela forma tão macabra, Ferguson, o irmão mais velho, então pensou que o tal segredo morrera ali, naquele incêndio tão macabro e criminoso. Ao cair da noite, assim que os brutais assassinos de seus pais foram embora, eles então saíram daquele pequeno porão, ainda meio intoxicado com os resquícios daquela fumaça maldita. Uma vez que agora tudo que restou foram cinzas. Foi então que aquela visão assustadora veio à tona. Ferguson ainda procurava tapar os olhos do pequeno Jonathan. Afinal, ele talvez não suportaria as cenas tão macabras, junto com aquele odor insuportável de carne humana queimada. 15 anos depois, em algum vilarejo da velha Inglaterra. No pequeno vilarejo de Bampton, no velho Reino Unido, já no final do regime vitoriano, o padre Ferguson cuidava de alguns clérigos locais e supostos devotos. Bampton passava por momentos de muitas tribulações, com seus moradores assustados com alguns corpos encontrados nos arredores da abadia local. Mesmo assim, o padre Ferguson procurava acalmar os mais devotos, dizendo que nada acontecia naquele lugar que não fosse a vontade de Deus. Bampton tinha aproximadamente uns 5.000 aldeões. Numa das noites mais sombrias, quando uivos assustadores foram ouvidos pelos arredores, que alguns mais céticos diziam ser sons de cachorros, outros, no entanto, não tinham o mesmo pensamento. Naquela noite, nenhum morador sequer ousou se aventurar para saber
o que de fato acontecia no meio das pequenas e cinzas ruelas. Eis então que mais gritos são ouvidos, juntos com o badalar do sino. Um uivo macabro e depois um silêncio assustador. No dia seguinte, mais um corpo de um ébrio local, estraçalhado. As manchas de sangue lavavam as ruelas cinzas e escuras daquele sinistro lugar. Parece então que por ali uma rotina macabra começou a acontecer. Os moradores, por sua vez, começaram a vincular as mortes com o toque macabro do sino do padre Ferguson. E que uma besta parecia silenciar e sumir entre as noites mais frias e perturbadoras. Os corajosos policiais do local já não suportavam mais a pressão de ter que esclarecer aquelas mortes. Os moradores sempre buscavam apoio nas palavras do padre Ferguson. Alguns, porém, já estampavam em seus rostos um ar de ceticismo junto ao padre e alguns clérigos. Então, ali mesmo dentro da própria igreja, eles começaram a questionar o padre Ferguson. Mas, naquela noite, os ânimos foram apaziguados e todos foram para as suas casas. Nas noites seguintes, as coisas até pareceram se normalizar. Mas, com a chegada de alguns turistas e curiosos para saber o que de fato acontecia na cidade de Bumpton, as coisas foram tomando rumos indesejáveis, tanto que alguns nobres do local já começavam a oferecer pomposas quantias em moedas de ouro para quem capturasse o monstro de Bumpton. Muitos dos moradores viram naquele gesto a salvação para a pequena cidade, que começava a sentir os efeitos negativos das assustadoras mortes nas noites de Bumpton e junto com o toque do sino do padre Ferguson. Depois das ofertas dos nobres para a captura da tal fera, o vilarejo começou a ser visitado por homens sem escrúpulos de todos os níveis. Os moradores, nas reuniões noturnas, na gigantesca abadia, os moradores rezavam e rezavam com o auxílio do padre Ferguson para que aqueles homens conseguissem matar a tal criatura e que saísse de Bumpton o mais rápido possível. Os prejuízos para a pequena cidade de Bumpton já estavam ficando incalculáveis, uma vez que, nas noites, ninguém mais ousava sair de seus casebres para qualquer atividade. E depois de seguidas noites frias e chuvosas, quando as grandes neblinas surgiam, transformando Bumpton num lugar ainda mais assustador. Então o silêncio era rompido com gritos pavorosos de homens e às vezes até de mulheres, para em seguida, com o ressoar do sino, um silêncio macabro tomar o resto da noite. No raiar do dia, um rio de sangue se formava, lavando as ruelas cinzas e úmidas dos becos fétidos e esquecidos naquelas malditas noites. O pequeno vilarejo de Bumpton, então, começava a ganhar mais notoriedade e fama, com relatos espalhados por todo o reino, citando as mortes cruéis ligadas ao badalar de um sino macabro. Sino esse tocado pelo padre Ferguson. Então, os dias de tranquilidade do padre Ferguson também começaram a ficar mais instáveis, com alguns protestos em volta da grande catedral, pois, para eles, o sino e a besta tinham uma ligação bem macabra. O padre, sempre com seu tom conciliador, procurava acalentar
e recomendar para que eles fossem embora para suas casas, e que a noite já se aproximava, junto com a neblina e também a tal criatura. Logo então, alguns soldados que foram designados pelo reino chegaram por ali e dispararam alguns tiros para dissipar a multidão ensandecida. Naquela noite, o padre Ferguson ficou furioso. Então, misteriosamente, ele fechou sua catedral para em seguida se acolher nos arredores sombrios da grande igreja. Então, ele abriu uma parede secreta e sumiu por dias, sem dar nenhuma satisfação. Alguns dos moradores então começaram a cobrar dos soldados do reino, dizendo que provavelmente a fera seria o padre Ferguson. A pressão pareceu surtir o efeito tão desejado. Naquela mesma noite, um grupo de 10 soldados da corte britânica foram à grande catedral para interrogar os clérigos, auxiliares e também ao padre Ferguson, o qual eles não conseguiram localizar. Sendo assim, o capitão daquele destacamento ordenou para que 6 soldados vigiassem a igreja dia e noite. Bampton, então, se transformou em uma verdadeira balbúrdia, pois alguns assassinos perambulavam nas noites, atrás de matar a tal besta para conseguir as 100 moedas de ouro prometidas pelos nobres. Foi então que o capitão, com o restante do seu destacamento designado pelo reino, começou a fazer prisões, uma vez que aquela prática por ali era contra a lei e com a punição de forca. Os fanáticos religiosos e seguidores do padre Ferguson procuravam por seu sacerdote, mas sem sucesso. Então, os moradores pareceram ficar felizes, pois, pelo menos por alguns dias, as mortes cessaram. Com o sumiço do padre Ferguson, muitos deles passaram a ter certeza de que o sacerdote era o responsável por todas aquelas mortes. Mesmo desaparecido, o padre ainda era procurado, mas não havia nenhuma pista. A grande catedral escondia muitos segredos em suas paredes, que nem mesmo os experientes soldados britânicos imaginavam. Numa noite, então, quando o frio era cortante e a neblina veio mais densa, mesmo assim, alguns homens tragavam grandes canecas de cerveja nos recintos mais obscuros, onde corpos de mulheres afagavam os ébrios, frequentadores e ávidos por orgias. Então, gritos pavorosos foram ouvidos no obscuro local. Uma besta chegou por ali e matou todos, e não poupou ninguém. Todos foram dilacerados por um grande lobo negro. Alguns moradores tentaram atirar, mas a besta era muito rápida. Até mesmo os soldados da catedral foram solicitados para a busca pela besta, e nada. Nesse momento, então, o padre Ferguson apareceu. Ele então se aproveitou de que os soldados saíram de sua sentinela. Ali mesmo, ele fechou o grande portão, que seria necessário uns 10 homens para derrubá-lo. Alguns moradores então perceberam uma movimentação na torre do grande sino e começaram a blasfemar o mesmo. Essa mesma torre só o padre Ferguson tinha acesso. Então ele começou a badalar o grande sino e as pessoas começaram a se acumular por ali, observando de longe o sacerdote. Do alto da torre, o padre começou a blasfemar em alto e bom tom que aquela cidade era de pecadores e que precisou matar os que desobedeciam às regras de Deus. Então ele começou a tocar o sino 1, 2 e 3 vezes. Os moradores atônitos não se deram conta de que aquele era o toque da besta. Então a fera uivou, e os homens que protestavam ali ficaram apavorados. Um deles saiu correndo em desespero, fugindo. Assim que ele desapareceu na neblina, mais um grito ganhou a noite e depois um silêncio sepulcral se fez. Os homens que protestavam pareciam ter perdido sua coragem. Do lado de dentro da catedral,
Do lado mais alto da torre, o padre gritava em alto e bom tom: Venha, meu irmão, venha, e mostre a esses pecadores o que acontece com quem não segue os planos de Deus. Por ali haviam muitos homens e mulheres do lado de fora da catedral, quando uma sinistra criatura apareceu. Atônitos, muitos tentavam correr, com o pavor em seus rostos. Mesmo assim, o famigerado lobisomem, com sua agilidade e garras mortais, matou quase todos. De cima da torre, o padre Ferguson gritava: Isso, meu bestial irmão, Jonathan, mate todos eles, pois eles não são dignos de nossa misericórdia, desde que chegamos nessa maldita cidade há 15 anos atrás. Enquanto o padre Ferguson blasfemava, alguns soldados chegavam por ali para aplacar a fera e prender o famigerado sacerdote, que parecia de fato controlar a besta. Então a fera se prostrou diante do grande portão como se obedecesse ao padre. Os soldados então se aproximaram da besta e desferiram vários tiros. O monstro urrou como nunca, como se clamasse pela ajuda do irmão Ferguson, que estava do lado de dentro da igreja. Assim que o padre conseguiu abrir o portão, ele viu ali, se esvaindo em sangue, o irmão Jonathan. Os soldados não entenderam como aquilo foi possível, já que haviam atirado em uma fera. No entanto, ali estava o corpo de um homem. Nossos pais nunca nos avisaram que você se transformaria nessa besta. E um dia, quando eu toquei o sino, você me entendeu. E por isso você morreu, meu irmão Jonathan. Descanse em paz, meu nobre irmão. Assim disse o padre Ferguson ao moribundo irmão. Os soldados então deram voz de prisão ao sacerdote. Naquela noite ele seguiu acorrentado no meio daquelas ruelas. Então ele viu o rastro de sangue deixado por seu irmão Jonathan, que um dia fora um garoto inocente. Em uma das antigas masmorras inglesas, o então padre Ferguson foi jogado e lá ficou esquecido. Esse foi o desfecho do sino e a besta. Boa noite. Não se esqueça de se inscrever, senão o sobrenatural pode não esquecer de você. Boa noite.